Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, o canal da pastora Adriana Herig Fagundes. Nós estamos neste curso de teologia do Projeto Cormá e hoje é a nossa 15ª aula. Na aula de número 14, nós falamos um pouco sobre os livros poéticos, as suas características, as suas peculiaridades. E hoje eu quero falar para você, como eu prometi na aula anterior, sobre os escritos de Salomão. Nós temos 3 escritos de Salomão na Bíblia, que são livros poéticos, que é Provérbios, Eclesiastes e Cantares. É muito interessante a gente entender as fases em que foram escritos, as fases em que foram compostas cada uma dessas líricas, cada um desses textos poéticos pelo rei Salomão. Sim, ele já era rei quando ele compôs Cantares. Mas Cantares é o primeiro dos 3 livros. Então, primeiro Cantares, depois Provérbios e depois Eclesiastes. Cantares corresponde à fase da juventude do rei Salomão. Ele já era rei, mas ele estava apaixonado, ele estava falando das delícias do amor conjugal, do seu amor pela sua esposa, pela sunamita. Depois, em Provérbios, é na fase madura de Salomão, quando ele está aconselhando, quando ele pede sabedoria e sabedoria para Deus, para resolver cada uma das situações que se colocam. Então, muito da escrita de Provérbios é o quê? São conselhos, são soluções que Salomão dá para questões que se colocavam. Por isso, o livro de Provérbios, ele é tão prático. Ele é como um manual de sabedoria para o nosso dia a dia, para as questões triviais, as questões que se colocam a cada dia na nossa vida. Então, o livro de Provérbios é o livro que tem mais dísticos, ou seja, de 2 em 2 linhas, de 2 em 2 versos, nós temos uma ideia que se encerra. E Eclesiastes, que é o último livro que Salomão escreveu, ele escreveu na sua velhice. E nessa fase ele já estava um pouco melancólico, nostálgico, falando do passado, mas também fazendo uma profunda reflexão sobre o sentido da vida. E ele diz que tudo é vaidade. E vaidade, quando Salomão fala em vaidade, não é simplesmente a vaidade que a gente fala hoje em dia, de querer estar bonito, de querer estar bem vestido, a vaidade no sentido do amor à sua aparência. Vaidade no sentido que Salomão está colocando, no sentido bíblico, significa futilidade e passageiro. Ele está dizendo para nós, tudo é passageiro, tudo passa. Nada faz muito sentido na vida se nós não temermos a Deus. Ele faz toda uma reflexão que precisa ser lida de uma forma integral, ou seja, é muito perigoso. Todos os livros da Bíblia, na verdade, é perigoso você ler um versículo e querer fazer uma doutrina disso. Isso não existe. O texto precisa estar dentro de um contexto para ser uma doutrina. Mas o livro de Eclesiastes, eu acredito que seja um dos mais perigosos para nós lermos versículos de forma isolada, porque nós não vamos ter o sentido correto daquilo que o pregador, que Eclesiastes quis dizer com aquele texto. Porque Eclesiastes é um livro que ele precisa do seu contexto, porque ele é uma reflexão profunda e ele precisa ser lido de forma dialética, ou seja, de idas e vindas e de entender o todo que ele está nos falando. Tudo bem? Então esses são os 3 livros de Salomão, do rei Salomão. O que ele escreveu primeiro, que está por último na Bíblia evangélica, na Bíblia protestante, foi Cantares ou Cânticos de Salomão, que é sim bem mais poético, bem mais lírico no sentido subjetivo, porque ele fala do seu amor pela sua esposa, do relacionamento deles, e que sim, hoje em dia nós podemos usar isso como uma simbologia para Jesus
e o amor de Jesus pela igreja. Mas originalmente foi sim um texto que fala do casamento. Então, por que Deus colocou na Bíblia um livro que fala sobre o casamento? Porque Deus, ele prioriza e ele ama o casamento. Aleluias! Provérbio é um livro de sabedoria mais do dia a dia, um livro que tem muitas soluções para os problemas que nós enfrentamos ainda hoje. E Eclesiastes é um livro, digamos assim, mais filosófico, porque faz uma reflexão sobre o sentido da vida e a conclusão que ele tira é: de todas as coisas, tema ao Senhor. Se nós não temermos ao Senhor, se nós não obedecermos aos seus estatutos, nada na vida faz sentido. Não adianta ter muitas coisas, não adianta ter bens materiais, muitas riquezas, muito poder, se nós não tivermos temor ao Senhor. É isso que no final da vida Salomão conclui. De tudo que ele viveu, de tudo que ele teve, de tudo que ele fez, a conclusão no final da sua vida é essa: tema ao Senhor. Todas as demais coisas são passageiras, todas as demais coisas são futilidade, mas a palavra do Senhor permanece para sempre e a sua direção, ela é sempre a melhor e é sempre a mais certa, é a mais adequada para a nossa vida. Amém? Se você gostou dessas dicas, se você gostou desse breve estudo sobre os livros que Salomão escreveu e as fases distintas na vida em que isso aconteceu, dá o teu joinha, se inscreve no nosso canal, nos ajuda a crescer. Nós estamos com 1/4 da necessidade de fazer inscrições, porque nós precisamos de 1000 inscritos para que nós possamos fazer lives, transmissões ao vivo, que é a nossa primeira meta. Fique na paz, que Deus te abençoe, Deus te guarde. E no próximo vídeo nós voltamos com a nossa 16ª aula do projeto Corma, Sabedoria Revelada de Deus. Até lá!